Antes de a gente falar do Hulk, que é um tema muito importante também de hoje, que o Hulk vai voltar a ser titular amanhã, o que tudo indica, mas o Bernard merece sequência entre os 11 aí do Sampaoli? Ah, sem dúvida, Cirilo. O Bernard é uma das grandes novidades dessa era Sampaoli. O Sampaoli está fazendo o Bernard desempenhar uma função e apresentar um rendimento que eu não vi nesse retorno ao Atlético ainda. Tá? E o Bernard foi assim que ele se destacou no futebol europeu, principalmente jogando na Inglaterra. Então eu acho que o Bernard merece toda a sequência, porque eu acho que tem muita chance de o Sampaoli recuperar o Bernard. Algo que a gente imaginava que talvez nem acontecesse, tá? Eu acho que o Bernard vem sendo uma das boas surpresas desse Atlético do Sampaoli, que apesar de vir de um resultado ruim contra o Juventude, eu acho que não vem de um rendimento ruim contra o Juventude. Poderia ter vencido o jogo, criou suficientemente para isso, e eu acho que o Bernard até passa por essa atuação que foi ok contra o Juventude. O Bernard faz parte de um sistema ofensivo, João, que tem sido um problema considerado pelo Sampaoli e acho que por todos os atleticanos também, mas que amanhã volta a ter neste sistema a presença do Hulk, que jogou... Aliás, que não jogou, né? Que levou o cartão sem jogar no último fim de semana e por isso foi ausência contra o Juventude num jogo que ele jogaria. E o Sampaoli falou sobre isso. Para contextualizar esse debate, vamos trazer o Sampaoli. Ele fala sobre a importância do Hulk, como ele pode ser decisivo nos jogos, e ele citou nesse duelo contra o Juventude que o Hulk estava suspenso e fez falta no ataque. Vamos ouvir o Sampaoli. Eu tenho muito respeito por Hulk, primeiro. E segundo, que hoje de não haber estado... suspenso, hubiera jugado y a lo mejor hubiéramos podido contar con la contundencia de él. Yo creo que Atlético extraña mucho los goles de Hulk. En etapas anteriores, por sí solo, ganaba partidos. Cuando hablo de levantar el nivel individual de jugadores que tienen la capacidad de poder hacerlo, nosotros necesitamos de Hulk, necesitamos de los goles de Hulk, necesitamos los goles de aquellos jugadores que están en el último tercio, en el remate final. Porque el equipo busca, pero por ahí no tiene la precisión que tenía en otro tiempo. Nosotros Hulk está entrenando muchísimo para recuperar su nivel habitual y nosotros lo necesitamos. Para mí, el Timmy con él, hoy a lo mejor hubiera ganado el partido. Aí ele disse em determinado momento que o Atlético sente falta, né? Falou estranha, sente falta dos gols do Hulk. Disse que se o Hulk jogasse na terça-feira, provavelmente o Atlético teria marcado e o Hulk teria marcado pelas chances criadas. Queria que você analisasse, João, em nome da 7K, o momento do ataque atleticano e o possível peso da presença do Hulk, que muito possivelmente vai ser o titular nesse duelo contra o Fluminense. Olha, o Atlético é Hulk dependente e não é de hoje. Desde que o Hulk chegou ao Atlético em 2020, ele é o melhor jogador do Atlético. E é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Não é que você não consegue um substituto para o Hulk no banco de reservas para o Atlético. É difícil você encontrar um substituto para o Hulk no futebol brasileiro. Ele é um dos melhores jogadores do nosso futebol nos últimos 5 anos. Agora, o problema não está no fato do Hulk ser um jogador muito importante para o Atlético. O problema está no fato de que jogadores que foram investimentos muito altos do Atlético não estarem rendendo aquilo que se esperava desses caras. O Atlético gastou 50 milhões de reais para ter o Júnior Santos, que foi o artilheiro da Libertadores do ano passado, marcando um gol na decisão contra o Atlético, levando o Botafogo ao título, ajudando o Botafogo a ganhar o Campeonato Brasileiro. O Atlético buscou o Bernard ainda no ano passado, mas já parte da montagem do elenco desse ano, que era um jogador que a cada janela vinha a notícia, o desejo do torcedor atleticano de ter o Bernard de volta. O Atlético buscou o Ranier, que era um jogador revelação do Flamengo, estourou, foi vendido para o Real Madrid e que também foi das boas promessas do futebol brasileiro na última década. Ninguém é contratado pelo Real Madrid se não tem qualidade. O Atlético buscou um atacante que vinha chegando e disputando títulos e decisões de campeonatos importantes
pelo Palmeiras, que é o Rony. Também não deu certo. Todo mundo que o Atlético tentou pro ataque deu errado. A grande verdade é essa. Não faltou investimento e não faltaram contratações. O que está faltando é que esses caras rendam aquilo que é esperado deles. E aí, quando eles não rendem, meu amigo, é claro que o Hulk vai ficar sobrecarregado. Um jogador como o Hulk, tendo a importância que ele tem para o Atlético, ele precisa de mais alguém ali do lado para ajudar. E eu acho até que é um pouco covarde em alguns momentos, Cirilo, se colocar no Hulk o nível de cobrança que o Hulk tem no Atlético. Porque está longe de ser o Hulk o problema do Atlético. Se os outros estivessem jogando na média o que o Hulk vem jogando, o desempenho do ataque do Atlético era outro. Se os outros tivessem os gols que o Hulk tem, o resultado coletivo do ataque do Atlético era outro. O problema é que o resto não está jogando. E aí a responsabilidade em cima do Hulk aumenta, a expectativa em cima do Hulk aumenta e a dependência do futebol do Hulk é muito maior. Mas eu concordo com o nosso Alexandre, apesar do futebol do Atlético ainda estar longe do ideal, muito longe do ideal, eu vejo no Atlético, de alguns jogos para cá, um esboço de time. O Edu Panzi fala muito essa frase. Às vezes você não ganha, mas você mostra virtudes. Às vezes você perde o jogo, mas mostrou coisa boa. O problema é quando você não mostra nada. E na época do Cuca, o Atlético não estava mostrando nada. Hoje, com o Sampaoli, o Atlético mostra pelo menos uma esperança. Ele dá esperança ao seu torcedor, esperança que eu não via até um mês atrás. Ô Edu, analisando esse ataque do Galo, que vem convivendo com dificuldades, você tem batido na tecla da ausência de gols com bola rolando de atacantes do Atlético já há certo tempo. Você concorda primeiro com o Sampaoli, com a frase dele, que se o Hulk jogasse na terça-feira, possivelmente o Atlético teria feito o gol? Em gênero, número e grau. E eu concordo muito. Aliás, assistindo o jogo, eu falava comigo mesmo. Se o Hulk tivesse nesse jogo aí, o Atlético teria vencido, ele teria marcado pelo menos um gol, porque foi um jogo que favoreceu. E favoreceria o cara do estilo do Hulk. Agora, para falar do ataque do Atlético, eu vou trazer o comentário para a defesa do Atlético e exaltar esse início de trabalho do Jorge Sampaoli. A gente sempre fala aqui, e vale para o Atlético, vale para todas as outras equipes. Quando um time está mal e troca o treinador, ele tem que começar por onde para melhorar esse time? Defensivamente. Pela né? defesa. Todo time é ajustado de trás para frente. Todo time que precisa de ajuste precisa começar lá de trás para depois ir ajustando aos poucos. O Atlético já não toma gol há 3 partidas. O Sampaoli foi tateando o elenco, foi olhando, tentando escolher e achou ali 3 zagueiros e defendendo com linha de 5 várias vezes. Há um mês, se o Cláudio Rezende, 1 hora antes do jogo, trouxesse a escalação do Atlético, há um mês, e nessa escalação tivesse Vitor Hugo, Igor Gomes, Caio Paulista e Bernard, ia ter torcedor pulando da arquibancada, indo embora sem assistir o jogo, xingando de tudo. Hoje, se a escalação de amanhã sair com Vitor Hugo, Igor Gomes, Caio Paulista e Bernard entre os titulares, alguém vai questionar? Ninguém vai questionar. Porque esses 4 jogadores, que há um mês, ninguém queria ver nem pintado de ouro, porque não haviam jogado nada desde que haviam chegado, hoje eles não são mais questionados quando estão entre os escolhidos do Sampaoli para iniciar. Por quê? Porque individualmente eles estão entregando o que não entregaram durante 8, 9 meses na temporada. E para mim está muito claro que individualmente há um crescimento de algumas peças, e eu citei 4, porque coletivamente o Atlético está começando a funcionar. Então já há um ajuste defensivo, há um ajuste individual de alguns atletas. E algo que eu falei depois do jogo contra o Juventude, que às vezes o torcedor, ele não quer ouvir isso. Mas o resultado foi péssimo, mas o desempenho não foi. Porque pelo menos o Atlético voltou a perder gol. Porque nem isso o Atlético estava fazendo. Nos últimos jogos o Atlético não criava para perder gol. Então você ajusta a defesa, recupera individualmente alguns jogadores e já começa a criar a ponto de perder gol. Então você ajustou um setor, está recuperando atletas individualmente, e o setor lá da frente, que tem sido problemático, ele já começa a respirar sem aparelho. Olha, esse time já está voltando a criar. Essa dá uma esperança, né, Edu? Começa. E se você volta a criar e a perder gol, se você recuperou Vitor Hugo, se você recuperou Igor Gomes, se você recuperou Bernard, Caio Paulista, e o seu ataque voltou a criar,
Meu amigo, você tem o Hulk. Você não vai usar o Hulk num time que está sendo recuperado e que finalmente o setor de criação está voltando a funcionar? Se o Atlético voltar a criar e o setor de criação voltar a funcionar, você vai abrir mão de um Hulk? Não, é aí que você tem que começar a usar o Hulk. Do mesmo jeito que você recuperou alguns jogadores que não engraxam a chuteira do Hulk, e aí não é nenhum demérito a esses caras, é porque o Hulk é muito diferenciado. Você tendo o Hulk, você vai tentar recuperá-lo. E eu tenho certeza que o Sampaoli já começou a recuperar o Hulk na coletiva que ele deu depois do jogo contra o Juventude. Ele encheu o Hulk de moral. E ele entendeu que o time está começando a criar de novo, e num time que cria, você ter Hulk de atacante, pô. Até porque há de se destacar, e isso quem disse sobre o emocional do Hulk, o nosso colega influencer do Atlético, enfim, não me recordo. Daqui a pouco eu lembro o nome. O Hulk, ele tá abalado emocionalmente. Ele tá fora do prumo ali emocionalmente, né? Cara, quando não tá legal emocionalmente, o cara tem dificuldade de ter um rendimento técnico em campo. E um cara quando ele vai para uma entrevista coletiva depois do jogo, chorando, porque tomou um cartão amarelo. Pô, foi injusto o cartão, não tinha motivo para aquilo, não. O Hulk de vez em quando exagera com a arbitragem, sim, mas na maioria das vezes a arbitragem exagera com o Hulk, e foi mais um caso. Nesse cartão que o Hulk tomou contra o Mirassol, ok para isso tudo. Mas acho que o Hulk está precisando ali de um apoio emocional, de uma estabilidade emocional maior, porque de fato não está legal, não. Emocionalmente o Hulk não está bem. E aí eu concordo com o Edu, quando vem o Sampaoli numa coletiva e abraça o Hulk, fala da importância do Hulk, destaca, talvez seja um passo importante para o Hulk, que por mais que tenha nome de super-herói, é um ser humano como todos nós. Não importa o quanto o cara ganha, o tanto de dinheiro que ele tem na conta, o que ele já ganhou na vida, todo mundo tem coração. Todo mundo se abala emocionalmente. Cada um por um motivo, cada um por uma coisa. E aí a gente tem que compreender isso também, que o super-herói também chora, né? Absolutamente. E que a história do Hulk seja respeitada, né? O cara pode querer que o Hulk seja reserva ou que ele comece no banco em determinados jogos, mas nós estamos falando de um dos maiores nomes da história do clube e esse cuidado tem que ter esse cuidado em preservar a história do Hulk, quase incomparável na história do Galo. Dito isso, só para fazer o respeito, a fala foi do Frossar. Boa, João. Eu puxei uns 3 ou 4 aqui, mas não falei. Vai ser dupla de ataque contra o Fluminense, anota aí. Rony e Hulk. Vejamos amanhã.